são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bom dia, pessoal. Que maravilha a gente poder estar diante do Senhor. Eu vou trocar minha lanterna aqui porque eu não estou enxergando muito bem aqui. Já temos aqui um pedido de oração, né? Amém. Sexta-feira, pós-feriado, fim de semana chegando. Mavilda, bom dia, querida. Bom dia, Regina. Eberson, Luanda, Carlos está aí. A Vilda está aqui pedindo uma oração para uma senhorinha, uma criança, ambas na UTI. Nós vamos, daqui a pouco a gente vai interceder juntos aqui. Aliás, esse é o nosso propósito, de estarmos todas as manhãs durante a semana aqui. Ontem, por ser feriado, a gente também deu um off aí, né? Mas o nosso propósito é estar nos associando, nos ajuntando aqui para que a gente possa mutuamente se fortalecer diante da mesa do Evangelho, assentados aqui, repartindo as coisas do reino de Deus e intercedendo um pelo outro, nos encorajando para que a gente possa cooperar, cada um aqui cooperando mutuamente com a nossa fé e com a nossa paz. Vamos orar? Daqui a pouco a gente conversa aqui a respeito da palavra, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos vivos, e não só isso, Senhor amado, de buscarmos a sua face, de entrarmos, ó Pai, na tua presença com ousadia por aquilo, confiados naquilo que o Senhor Jesus fez por nós, pelo seu sangue derramado na cruz, para nos reconciliar com o Senhor, para nos chamar de volta de onde jamais deveríamos ter saído, que é a tua presença, ó Pai. Dirige-nos aqui, ó Deus amado, dirige o nosso dia, e que a bênção do Senhor repouse sobre cada um daqueles que se associam aqui comigo nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria conversar rapidamente com você
algo que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, é uma parábola das mais conhecidas. E até quem nunca leu a Bíblia já ouviu falar nessa parábola, se não pelo menos no personagem. É chamado o Bom Samaritano. E aí a gente já vê assim, um certo cuidado em colocar ele, chamá-lo de bom samaritano, porque na verdade os samaritanos eram judeus mestiços, e para o judeu puro, o samaritano era raça de segunda classe, inferior, e era tido e era visto com um tremendo preconceito pelos judeus, era inclusive odiado, desprezado pelos judeus. E daí essa expressão, mas esse era bom. Né? E diz assim, Evangelho de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 26. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Aqui ele já não falou do samaritano. Né? Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Não é possível você e eu dizermos que conhecemos a Deus, que nos relacionamos com Ele sem exercermos no chão da vida, na prática, o amor. E não o amor simplesmente por aqueles que nos favorecem, porque quando eu favoreço quem pode me retribuir, eu não estou amando, eu estou fazendo uma barganha, estou fazendo um negócio. Então eu estou investindo para que eu possa, de algum modo, lucrar ali na frente. Então eu vou investir nas pessoas certas. Eu não vou gastar o meu tempo com gente que de repente não possa me dar nenhum tipo de lucro. Isso não é amor. Não foi dessa forma que Jesus veio salvar o perdido. Olha que ele perdeu, entre aspas, tempo com improváveis, com gente sem possibilidades. Ele gastou tempo com gente, com leproso, com prostitutas, com gente mal querida pela sociedade, com publicanos. Ele se envolveu com enfermos. O evangelho, ele é assim, marginal. Ele vai à margem daquilo que nós muitas vezes reputamos como reino de Deus. E aqui a gente vê um personagem muito presente nos evangelhos e muito presente também no nosso dia a dia, que era o religioso, o intérprete da lei. Aquele homem que dissecava textos, letras, palavras, etimologias, semântica, não é? Aquele que se preocupava com vírgula, com acento, com entonações. Todavia o coração era gelado, era pedrado, porque isso trazia para eles mera empáfia. Saber textos, saber letras, mas a palavra não estava nele impregnada. Tanto que quando Jesus diz aqui sobre
a vida eterna, que ele o questiona, muito mais no sentido, talvez, pelo que a gente nota aqui, lógico que Lucas não fala isso, mas talvez muito mais para ter mais argumentos para suas discussões, se fosse no tempo de hoje, para colocar um textão aí, né, na rede social, para propagandear, para vender a si mesmo como alguém entendido, para simplesmente exalar sua empáfia, sua soberba de quem sabe, mas esse saber para si mesmo, esse saber simplesmente achando que está sendo admirado. E é isso que Paulo diz, olha, o saber, ele ensoberbece, mas o amor ele edifica. E ele pergunta para Jesus, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus, com muito amor, com muita paciência, com muita sabedoria, ele pergunta exatamente na matéria-prima que aquele homem usava. O que está escrito aí na lei? Como é que você interpreta? E o homem respondeu corretamente. Ele sabia o que estava escrito na lei. Muitos de nós sabemos exatamente o que está escrito na Bíblia. Muitos de nós sabemos exatamente o que Jesus falaria na situação que a gente está vivendo. Todavia, a gente dá uma esquivada para que a gente, jeitosamente, possa adequar a palavra aquilo que nos convém. E Jesus então diz para ele, olha, você vai amar o próximo, o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui que ele dá o intérprete da lei, aquele que perguntou a Jesus, mostra a sua cara, mostra a que veio. Ele não estava muito interessado em praticar, ele estava interessado em saber para exalar, para ecoar o seu conhecimento a fim de alcançar a admiração pelos homens e tendo o carinho de aprovado dos seus pares da religião, isso faria dele um ser com consciência anestesiada, mas tudo bem, eu não faço exatamente o que é, mas eu tenho o meu próprio jeito de servir a Deus. A gente não serve a Deus não é do jeito da gente, a gente serve a Deus do jeito dele. A gente agrada a Deus não é do jeito que a gente pensa que agrada, a gente agrada do jeito que ele manda que é. Que ele manda que a gente proceda, ele manda que a gente faça, que a gente reaja. E Jesus, numa das suas 40 parábolas, e talvez essa é uma das mais populares, ele diz sobre, para ilustrar, quando ele pergunta quem é meu próximo, o intérprete pergunta quem é meu próximo, e Jesus diz, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada muito acidentada, cheia de curvas e íngreme, mais ou menos de 1,5 km. Era uma estrada comercial, era muito movimentada. E Jesus disse que um homem que descia para ali foi assaltado, foi abordado por ladrões e salteadores e, além de ter tido tudo roubado, ele foi espancado até quase morrer. Estava ali provavelmente desmaiado, inconsciente. E aí Jesus ilustra dois personagens tão importantes na religião. Ele diz que passou um sacerdote e passou de largo. O sacerdote talvez estivesse preocupado muito em fazer um ritual lá no templo, não estava tendo tempo de se envolver com gente na vida. E o evangelho, gente, é primeiro na vida. O templo é simplesmente, quando nós expressamos ali, é simplesmente a consequência. Quando aquilo que nós fazemos no templo é o fim, é o objetivo maior, a nossa fé está adoecida, nós estamos como esse intérprete da lei. A gente vive fugindo, se esquivando de Deus, a gente vive fugindo para o lugar, para a casa de Deus, entre aspas, para que a gente fuja de Deus na vida. E é o que o sacerdote fez. Ele passou ao largo. E Jesus usa outra figura aqui do levita. A gente tem tido, assim, de uns anos para cá, a gente tem tido a moçada que trabalha na música sendo rotulado como levita. E, na verdade, é muito... Se você for ler o texto bíblico, e aqui eu não estou para combater pessoas, não estou falando de pessoas, estou falando de espírito, de interpretação das Escrituras completamente equivocada, muito mais marqueteira do que de verdade, da essência daquilo que procede da boca de Deus. Jesus usa o levita. O levita eram aqueles que serviam no templo, da tribo de Levi. A tribo de Levi foi a tribo separada dentre as 12 tribos de Israel, para que eles não tinham
parte na terra, eles estavam separados para servir ao Senhor. E o levita não era simplesmente músico, era aquele que trabalhava na organização do templo, na manutenção, na limpeza, no cuidado das coisas, do paramento, né? Enfim, de tudo que se relacionava ao templo, os levitas estavam ali trabalhando. E aquele levita talvez estivesse tão familiarizado com coisas de templo, mas ele não estava muito interessado em vidas, ele não se compadecia. E Jesus usa uma figura, como eu disse no começo aqui, de um samaritano, que era alguém, né? Talvez assim, quem a gente poderia comparar um samaritano hoje no meio evangélico? De repente um homossexual. Ele era um homossexual e se compadeceu. Mas como um homossexual tem que morrer queimado no inferno? Você já ouviu falar isso, né? A gente não vê Jesus condenando ninguém assim. E aqui, aquele samaritano diz aqui que ele se compadeceu, as suas entranhas se comoveram com a dor do seu próximo. João diz que quem não ama não é nascido de Deus, e o amor procede de Deus, e o amor é dar. E esse samaritano aqui, ilustrado por Jesus, ele expressa exatamente a natureza do amor. Ele vai, ele para o que está fazendo, ele prioriza a necessidade do outro, e necessidade, carência do outro é oportunidade de ministério para mim e para você. E não da gente se gabar para dizer, não, eu estou indo para o culto, eu não tenho tempo para me envolver. Como é que dizia aquele personagem lá, com gentalha, né? Eu não tenho tempo para me envolver, de repente eu vou sujar minha mão, eu estou com roupa muito preparada para pegar o microfone lá no palco, no tablado, e ministrar um louvor e fazer as pessoas se emocionarem, mas sem nenhum lastro de espiritualidade dentro de mim, simplesmente casca, fachada, como é feito na religião que se divorcia de Jesus, e está cheio disso, sempre esteve assim. É a natureza da religião que exclui Deus para que o homem seja Deus de si mesmo e se autopromova em busca de adoração, em busca de admiração das pessoas. Mas aquele samaritano, ele simplesmente, anonimamente, porque a estrada estava nessa altura deserta, ele só tinha ali a necessidade, ele se envolveu com a necessidade daquele homem, ele se compadeceu, ele não virou o rosto para a necessidade alheia. E muito mais do que isso, além de já prestar ali a ele os primeiros socorros, não é? Ele aplicou óleo e vinho nas seus ferimentos, colocou sobre o seu próprio animal, ele se comprometeu e levou para uma hospedaria e tratou dele. Dormiu, passou a noite ali. No dia seguinte, ele chegou para o dono da hospedaria, pode cuidar dele, está aqui o dinheiro adiantado. E quando eu voltar, se você gastou alguma coisa, pode deixar que eu vou te indenizar. Eu banco a necessidade desse necessitado. Que tipo de evangelho que você estamos vivendo? O evangelho que busca discussões de opiniões religiosas coerentes. A gente, não, eu sei disso, porque fazer assim não é bíblico, fazer isso é bíblico. Mas que a gente não se envolve na vida. A gente não traduz em vida a palavra e as frases, os versículos que a gente sabe de cor. É meramente algo de uma vida paralela que nós temos. A gente tem aqui a vida. Eu me lembro que nós tínhamos uma empresa e sócio com meu irmão, e meu irmão uma vez foi atender um religioso, um líder religioso de uma denominação religiosa muito forte. E meu irmão muito assim, brincalhão, sempre foi muito expansivo, uma pessoa... Você precisa conhecer meu irmão Juliano. Eu me lembro que Juliano, ao atender aquele irmão, e o considerou como irmão, era um pastor, e ele disse para aquele pastor, olha pastor, aqui nós vamos fazer negócio para irmão, para você. E o pastor virou para ele assim, muito ofendido, dizendo, não, pastor, eu sou lá na igreja. Aqui, meu filho, é cobra engolindo cobra. Ou seja, alguém que também não tinha entendido a natureza do reino de Deus instalado na gente. O reino de Deus não é performance, desempenho nos ambientes que a gente reina como no holofote, na luz brilhando em nós, e a gente fala de Deus de forma a emocionar as pessoas, e a nossa vida vive sendo uma vida de miséria, porque nós não exercemos o amor ao próximo. A cura nossa é quando a gente se levanta, a gente se dispõe a se levantar para servir
a Deus no próximo, porque essa é a única forma de amor que Deus conhece, reconhece em nós. É quando nós o devotamos, nos abstemos do pecado e a gente se envolve com a necessidade de quem está conosco. De repente você tem hoje na sua casa alguém que foi nesse caminho da vida aí, né? Jericó para Jerusalém era essa dualidade entre a vida secular e a vida devocional. Essas pessoas de repente se perderam no caminho, tiveram roubado a sua paz, caíram na cilada do pecado, da perdição, tiveram a sua alegria, o seu senso de futuro, estão aí paralisados. De repente se envolva com gente assim, porque esse é o exercício de quem tem de fato a vida eterna instalada em si. Não é aquele que se gaba e vê a necessidade alheia e fala, eu não vou me envolver com gentalha. Para fechar aqui minha fala, eu me lembro que outro dia eu encontrei um pastor, eu não sabia que ele era pastor, eu tinha ido numa oficina arrumar meu carro, e a moçada ali da oficina eu era conhecido, e a moçada só me chamava de pastorzão. Ô pastorzão, como é que é? Tá. E vi aquele senhor sentado ali na sala de espera daquela oficina, ele me olhando, eu cumprimentei e ele me chamou para um particular e disse, olha, o senhor é pastor? E como pastor a gente aqui ó, era perto da minha igreja, chamei ele para fora da oficina, olha ele, ó, sou pastor ali naquela congregação, vem aqui um dia, essas coisas que a gente tem, que a gente é meio, às vezes até meio sem noção, né? Mas aí me comoveu aquele senhor já, e ele dizia, olha, eu estou em crise, porque a minha denominação, a qual eu faço parte, inclusive ajudei a fundar, nós estamos hoje tão preocupados com a arrecadação em números que a gente não tem tempo de se envolver com quem tem necessidade. A gente é instruído como pastor, pela liderança maior da nossa denominação, a não ficar perdendo tanto tempo com o pobre, porque pobre não pode contribuir para o nosso sistema. E a gente tem que conquistar gente mais influente na sociedade para que a gente seja uma denominação forte. Como se o poder de qualquer coisa relacionada ao reino de Deus estivesse na grana ou no status social. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Portanto, se você de verdade quer seguir, herdar a vida eterna que Jesus dá, não essa que é promovida nos shoppings aleluias da vida, nos botecos glória a Deus da vida, que tem nome de igreja, mas que carregam simplesmente linguagens religiosas, mas que não trazem a prática do evangelho para o chão da vida. Se envolva com necessitados, seja a necessidade de que maneira for, e você vai ver a glória de Deus se manifestando através da sua vida, e aí você vai colher, não porque fez barganha lá, porque você está agradando ao Senhor todas as vezes que a gente se envolve com quem precisa, e a gente ajuda a curar, a gente ajuda a satisfazer a necessidade de quem de fato está necessitado. Isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Jesus disse, olha, aquele que guarda as minhas palavras, aquele que me obedece, eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada. É assim, é essa a dinâmica do caminho da graça do Evangelho do Senhor, é essa a natureza do caminho da vida eterna. A vida eterna, ela se manifesta em mim, não quando eu digo que eu sei muito bem para onde eu vou e eu começo a separar joio de trigo aqui na terra, você vai para o céu, você não vai, né? Como se estivéssemos jogando aquele joguinho da velha, círculo aqui para você, X aqui para você, né? Não, a vida eterna, ela se instala em mim, ela é notada em mim mesmo, na mesma medida em que eu me envolvo com quem precisa no caminho da vida. Quando o meu culto passa a ser a necessidade do outro, sem nenhum tipo de alarde, sem nenhum tipo de autopropaganda, para mostrar que de verdade quem eu sou. A gente serve a Deus não para mostrar quem a gente gente serve a Deus por aquilo que a gente já viu nele. É resposta. Não por aquilo que a gente quer que os outros vejam na gente, mas por aquilo que nós vimos nele, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Que você possa pensar nisso nessa manhã.
em nome de Jesus. Eu quero orar com você, por você, pela sua necessidade, pela sua enfermidade, pela sua provisão, pelo seu sustento, que o Senhor Deus possa vir abençoar a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de me associar aqui com os meus irmãos. Ó Pai, aqui mediante a mesa do Evangelho, Senhor amado, nós repartirmos esse pão dessa manhã, essa porção, ó Pai, para que de algum modo, Senhor amado, isso possa ecoar mais fundo no nosso coração, essa palavra, Pai, ela possa ser de fato semeada na terra do nosso coração, e que essa terra seja a boa terra, que essa palavra, Deus amado, venha crescer, ó Pai, que ela venha frutificar, ó Pai, que ela venha, Senhor amado, produzir as consequências e as implicações na nossa mudança de vida, ó Pai, nos alinhando com o caminho e a vontade do Senhor. Eu quero pedir do Senhor a cura para aqueles que estão enfermos, Senhor amado. Que o Senhor visite com paz aqueles que estão, ó Deus, solicitando o Senhor, intercedendo por aqueles que, seus entes queridos, Senhor, adoecidos, acamados, hospitalizados, muitos deles, ó Deus, até com um prognóstico sombrio, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus amado, que é impossível para o Senhor. Acaso há alguma coisa difícil para o Senhor, ó Pai, que o Senhor haja, Senhor amado, é o nosso pedido, Senhor, nessa manhã. Com a provisão também, aqueles que se encontram, Senhor amado, necessitados, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha produzir uma situação, Senhor, que o teu filho, a tua filha saiam desse desembaraço, dessa escassez, desse ambiente de humilhação, Senhor amado, por não ter o recurso material necessário para, ó Deus amado, atender as demandas da sua responsabilidade, ó Deus. Que seja assim, ó Deus, que vivamos, Senhor amado, e convivamos, Senhor, a partir daquilo que está em nós, que produzamos o amor, a luz no ambiente das nossas convivências, ó Deus amado. Livra-nos do pecado, livra-nos, ó Deus amado, do mau testemunho, livra-nos, ó Deus amado, da soberba, livra-nos, Senhor amado, de todas as coisas que causam ruptura na nossa comunhão e o Senhor, entre nós e o Senhor, ó Pai. Que seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, olha só, muito obrigado aí pela sua participação. Hoje, sexta-feira, é o último dia dessa semana que nós estamos aqui ao vivo. Mas, se o Senhor permitir, na próxima segunda-feira a gente volta aqui nesse mesmo horário, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um ótimo final de semana. Um abração.